Estou com a Bíblia aberta aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos e o versículo 21. Eu vou abaixar o som aqui. O qual convém que o céu contenha os tempos da restauração, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vós disser. Então existe uma referência bíblica aqui, que eu sempre tenho o costume de notar. Na própria Bíblia, ele tem esses espaçozinhos, assim, se você olhar a sua Bíblia aí, se a sua Bíblia for uma Bíblia corrigida igual a minha, tem um espaçozinho, assim, perto dos pontos ali, que dá para você notar ali nesse espaço em branco, algum versículo referente, algum capítulo referente àquele assunto ali, que fala sobre... se refere ao mesmo assunto, né? Então eu tenho aqui Isaías 58, o versículo 13, e eu tenho aqui também Deuteronômio capítulo 18, verso 15 e 16. São palavras proferidas pelos profetas que foram instrumentos usados por Deus. Que convinha que o céu contenha, disse aqui para o apóstolo Pedro, convém que o céu contenha a Jesus Cristo, contenha os tempos da restauração, ou seja, porque contém os tempos da restauração. Dos quais Deus falou pelos profetas. Então, quer dizer, quando fala de restauração, meus irmãos, estão falando de uma reforma. Agora, você pode ver também que as escrituras, ela fala tem um texto que Paulo escreveu, no livro de Romanos, que ele fala assim, que Deus fala as coisas que não são como se já fosse. Então você pode ver que muitas coisas que estão escritas, que nós lemos hoje, falou de coisas que aconteceram depois, né? Coisas que realmente se cumpriu. Como Deus é o Deus onisciente, onipresente, Ele sabe o presente, Ele sabe o futuro, sabe o passado. Então Ele já sabia que essas coisas iam acontecer, que ia chegar um tempo em que a palavra de Deus ia ser corrompida. E é necessário de uma restauração de tudo isso. Então, ser restaurador, restaurar, essa reforma precisa, né, que no passar dos anos foram entrando dentro das igrejas apostasia, mudança, né, como eu estava falando recentemente. Paulo fala que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja que interessante isso. Que os próprios demônios agora se propuseram a ensinar. E Paulo fala no capítulo 11, se fala a memória, de 2 Coríntios, e fala assim: não é maravilha que os próprios seus ministros estão seguros como se fossem anjos de luz, que eles também se apresentam como defensor da justiça. Eles também se passam por verdadeiros sendo falsos. Por isso que Jesus falou assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelha, mas o interior deles são lobos devoradores.
Então, isso está previsto, isso está escrito na palavra de Deus. Mas a vinda do Senhor Jesus, porque diz a palavra diz assim que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então aquilo que se perdeu no passar dos anos, a essência da igreja, os princípios da igreja, nós que somos de Cristo, se nós realmente temos o Senhor Jesus em nossas vidas, nós somos sim restauradores. Que mandamentos que foram com o tempo expelidos, arrancados do meio da igreja, e substituído por outro tipo de mandamento, como por exemplo o batismo em nome de Jesus Cristo, que os homens mudaram a forma batismal. A partir do ano 300 mudaram a forma batismal, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um batismo criado pela Igreja Católica, a Igreja Mãe Alohuama, e depois defendido pela Loimi, que é as filhas, ou seja, católica e protestante, que defende as mesmas doutrinas, os mesmos ensinamentos, que aparentemente estão separados, mas estão unidos pela mesma fé. Que olhando assim, aparentemente, uma prega contra a outra, na verdade são todos do mesmo balaio, são todos farinhas do mesmo saco, porque são todos defensores da Trindade e também guardam o domingo, o dia que foi homenageado ao dia do sol, ou seja, o Deus da fertilidade, o mês Baal. E a Trindade nós sabemos que ela veio da cultura egípcia, né? Quando a Bíblia fala sobre esse acontecimento da estada do anticristo, Daniel profetiza isso 600 anos antes de Cristo. Ele fala sobre essa vinda, essa formação, né, de uma falsa religião. E ele fala, então, ele vê uma forma de um tornado, lá em Daniel capítulo 7, é como se fosse um tornado que surge do mar. E esse tornado, ele vem rodando nesses tornados, os 4 ventos, quando eu falo os 4 ventos simbolizam os 4 poderes políticos, os 4 cantos como se a terra tem canto, né? Mas os 4 cantos da terra vêm convocados por um imperador para formar uma religião. Os 318 bispos que participaram da reunião de Nicéia. E a primeira coisa que o governo propôs foi a guarda do domingo na substituição do sábado. E logo depois, quando Eusébio, que era um dos pais da igreja naquela época, quando ele quis falar, ele foi reprimido, foi vencido, né, pela grande parte da maioria, porque todos ali estavam interessados nessa aliança com o governo. Porque muitos deles eram pais de famílias, diz a história que muitos daqueles que estavam ali tinham nas suas costas ainda as marcas das chibatadas que eles levavam por causa da palavra. Então, quando Eusébio quis resistir, ele não teve força, porque segundo a história diz que outros se oporam, porque a maioria estavam em defesa daquela reunião. Ele não teve força, então ele propôs então a forma batismal. E aí então, segundo o que eu li, né, aí o imperador tomou como se fosse seu e estabeleceu agora essa crença trinitária, esse batismo trinitário, que é um batismo criado pelo catolicismo. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, Daniel 7 fala desses 4 ventos, ou seja, esses
quatro poderes políticos se reúnem e formam uma religião oposta à Igreja Apostólica. Forma ensinamentos diferentes da forma que os apóstolos pregaram. Que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus. Eles mudaram a forma batismal para o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja primitiva, eles guardavam o sábado do Senhor Jesus como um dia de descanso, um dia de estar na presença de Deus, pois eles mudaram para o dia do sol, Sunday, o dia do sol, dia do domingo. E assim vem acontecendo no passar dos anos essas mudanças, que é necessário hoje uma restauração para aqueles que se interessam em fazer o melhor para Deus. Pois a Bíblia diz: sai dela, povo meu, para que não sejais participante das suas obras e para que também não incorra as suas pragas, né? Porque a Bíblia diz que aquele que tirar qualquer coisa da Bíblia será tirado a sua parte da vida, que acrescentando as pragas. Então esse tornado que Daniel viu, ele viu um leão. Ele viu, porque animais simbolizando reinos. Porque o leão é o rei da selva, é um animal poderoso na selva. Ele domina aonde ele reina, aonde ele mora, onde ele vive. Mostrou então o leão, o leopardo e o urso, simbolizando reinos do mundo. Então, o urso simbolizando o Egito, o leopardo simbolizando Roma, um poder também político que existia na época, e o leão simbolizando o cristianismo, o poder do cristianismo que estava dominando também naquela época, com um grande número de pessoas que iam se convertendo também a Deus. E também tinha coração de homem, por quê? Porque estava assim, governado por um ser humano, todo esse poder político e religioso. A formada o secretismo religioso. Então você pode ver que o leão, ele foi arrancado das suas asas. Por que a Bíblia fala isso, que o leão foi arrancado das suas asas? Porque o leão, simbolizando o cristianismo, que a partir do concílio, ele impede a divulgação do evangelho. Através dessa reunião, as asas que levavam o evangelho, que pregavam para o mundo, a partir desse momento, ele está sendo cancelado, ele está sendo, por exemplo assim, impedido a sua divulgação, porque agora é lei, né? Somente podia existir aquela igreja, aquela religião que era um poder político e religioso. Então o leão, que simbolizava o cristianismo, a partir do concílio é cortado as suas asas, porque a partir desse momento o evangelismo ele perde força, porque foi substituído por uma falsa religião. E a partir daí também acontece a perseguição religiosa para aqueles que se opõem, aqueles que não aceitaram esse secretismo, essa imposição da Trindade e agora, enfim, essa apostasia, como Paulo falou, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a própria consciência. No livro de Salmos, capítulo 1, capítulo 2, fala sobre essa reunião. Deus ri deles ainda e fala assim: porque eu já tenho o meu rei. Deus já escolheu o seu rei. Mas o povo escolheu, como naquela época que o povo de Deus tinha Samuel como profeta, e Deus governava Israel através do profeta Samuel, mas o povo pediu um rei. E então Deus deu um rei para eles, que era o rei Saul, né?
E o povo mais uma vez rejeita o Senhor, porque quando Samuel ficou triste com isso, e o povo ter preferido um rei, Deus fala com Samuel, fala: Samuel, não fique triste, porque esse povo não te rejeita a você. Não é você que eles rejeitam, eles rejeitam a mim. E mais uma vez o povo faz uma troca. Quando a igreja se divorcia com o Criador e casa com o Estado. E a partir daí, então, todo aquele povo passa a ser subordinado a um governo político. Aí, meus irmãos, você veja que aparece o urso nesse tornado que Daniel viu. E o urso, ele tem 3 costelas entre seus dentes. Capítulo 7, verso 5. O urso tem 3 costelas entre seus dentes. Por que que essa cultura egípcia, que adorava o sol, que tinha deuses como Íris, Ísis e Horus, e de repente esses deuses são introduzidos dentro do cristianismo, essa crença pagã da Trindade é vestida agora como Pai, Filho e Espírito Santo. É vestida agora como Deus do céu. O Pai, um senhor mais velho, o Filho, um rapaz mais novo, e o Espírito Santo, uma pomba. E eles dizem que são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Por isso que aparece o urso com as 3 costelas. Porque quem tem costela? O homem, o ser humano. Então a partir daí surgem as blasfêmias contra Deus. O que é a palavra blasfêmias? Quando alguém transfigura alguém daquele que ele não é. Ou seja, dizer que Deus é pessoa, isso torna-se uma blasfêmia. Porque pessoas somos nós, seres humanos. Porque Deus fala assim que os moradores da terra são como germes, como gafanhotos. Então dizer que Deus é pessoa é dizer que Deus é pequeno como nós. Ou chamar Deus de germe, ou de algo insignificante como ser humano. Por isso então um urso com 3 costelas. Porque é a pregação, é a crença das 3 pessoas da Santíssima Trindade, que é uma cultura egípcia que veio e foi feito uma introdução desses deuses pagãos dentro do cristianismo. E Roma, o animal leopardo, que é um animal caçador, agora ela vai à caça dos cristãos. E os cristãos que não aceitaram isso eram presos, eram levados às arenas, e os leões o comiam vivo, mulheres e crianças. E a igreja teve que fugir para o deserto durante o tempo do Império Romano, que começou um pouquinho antes de Cristo, 30, 40 anos antes de Cristo, e termina no ano 1453. Daniel fala assim, porque o seu tempo seria de um tempo, metade de um tempo, e tempo, ou seja, 1500 anos, durante o tempo em que existiu esse império, esse poder político, que é mostrado no livro do Apocalipse, capítulo 13, como 7 cabeças. O animal que sobe do mar, que tem 7 cabeças. As 7 cabeças tem cada cabeça, né, 10 chifres, e cada chifre 10 diademas, né? Mas é um animal que sobe do mar, que seria o mar simbolizando povos, multidões, mas tem boca de leão. Por que ela tem boca de leão? Porque fala como se fosse Cristo. Outro detalhe, corpo de leopardo, ou seja, o corpo político, o domínio total dessa religião, ou desse poder político religioso, está centralizado no trono de Roma.
Note uma coisa também, pés de urso. Porque pés de urso simbolizando a cultura egípcia. Porque a sustentação, porque os pés é o que dá a sustentação do corpo. Seja do ser humano, seja do animal, é os pés que sustentam o corpo. Então, a sustentação do corpo político e religioso está baseado na cultura egípcia. A crença da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso aconteceu no percorrer da história, mas a Bíblia profetizou antes de acontecer. Então nós temos que restaurar. O que nós estamos restaurar disso? Trazendo de volta o batismo original que os apóstolos pregavam em nome de Jesus Cristo. Trazer de volta o mandamento do sábado que foi banido pela Igreja Mãe Católica, a Igreja apostatada Lohuama, e depois agora defendida por Loami, né? Trazer princípios que com o tempo foram banidos e tentar restaurar isso para nós, edificar essa casa para Deus. Então quando a Bíblia fala desse reino unido, mas o tempo dessa profecia de 1500 anos, quando no ano 1453 termina o Império Romano, agora a Lohuama perde o poder político, e aí os reinos começam a surgir ali, quando surge o Martinho Lutero, que sai e forma a Igreja Protestante, que nada mais é que a mesma religião, mas vestida agora como cordeiro. Você pode ver capítulo 13, que primeiro aparece as sete cabeças. A Bíblia fala que as 7 cabeças são 7 montes, que monte quer dizer um monte de gente, onde se agrupa pessoas, que também eram as 7 cidades ali que eram províncias romanas, mas nessas 7 cidades tinha 7 igrejas. Você pode ver que as igrejas estão ali registradas no livro do Apocalipse, que fala das igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 4 fala: 7 mulheres lançarão mão de um homem, que seria Jesus Cristo, mas diz: comemos nosso próprio pão e vestimos as nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamados pelo seu nome. Ou seja, uma igreja, um povo, uma religião que dominou no mundo inteiro, que se diz cristão, se diz também servo de Deus. Fala como se fosse Cristo, boca de leão. Mas a sustentação do seu corpo é a cultura egípcia, pés de urso. Mas o corpo de leopardo, o poder político de Roma, 7 cabeças, 7 montes, 7 igrejas que se venderam, se trocaram por uma liberdade religiosa, se divorcia com o Criador e casa com o Estado e aceita todo esse envolvimento de doutrinas pagãs fora da palavra de Deus. Mudaram os mandamentos de Deus. Como diz o livro de Daniel 8, fala assim que lançaram por terra a verdade, fizeram isso e prosperaram. Acabou a perseguição para eles. Acabou o sofrimento. Mas você vê que no mesmo capítulo 13 fala de agora uma segunda besta, que é a mesma besta, mas agora de forma diferente. Agora de forma de cordeiro. Mas ela tem 2 sistemas, 2 chifres, que seria católicos e protestantes, e crê na Trindade também, e defende o domingo. Então a partir daí, agora a religião, a política e a religião se dividem. A política segue seu curso diferente, separado, e a religião do outro. Se separa a política da religião, como também se separa a igreja em mãe e filhas, Lohuama e Loami, que se separam, e agora católicos e protestantes, que
aparentemente estão separados, mas estão unidos pela fé, porque ambos creem na Trindade e defendem o domingo. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Quando a Bíblia diz, sai dela, povo meu, é dizer assim, não participe dessas coisas, procura obedecer a palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo 3, se não me falha melhor, no versículo 12, fala assim, povo meu, os que te guiam te enganam, e destrói as tuas veredas. Mulheres, mulheres, quem são mulheres? Igreja, a palavra mulher quer dizer igreja, né? Igrejas que têm até esse governo, ou seja, assim, ela tem um governo mental. Elas têm um governo que governa a sua mente, ou seja, um governo contrário à palavra de Deus, que é um espírito. Que a Bíblia diz que nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós estamos falando de um espírito que governa, um governo mental, que fez com que as pessoas crescem de forma diferente, como Paulo falou, apostasia. O que é apostasia? Mudança de crença ou de alguma opinião. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é a palavra cauterizar? Nós sabemos que quando os donos de fazenda, eles querem marcar os seus gados, os seus bois, eles esquentam ferro quente ali, deixam aquele ferro quente e a brasa. E eles encostam aquele ferro quente nas coxas dos gados, com as iniciais da fazenda. Isso chama-se cautério. Uma marca, um sinal, uma cicatriz, que identifica a quem pertence aqueles gados. Satanás fez isso com o povo, porque os que creem na Trindade e que guardam o domingo estão marcados pela besta. E os que são batizados em nome de Senhor Jesus e guardam o sábado estão marcados por Deus com a sua obediência, porque o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E a Bíblia diz assim, livro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4 e 5, fala assim, passa pela cidade de Jerusalém e assinala as pessoas com sinal nas suas testas. Ou seja, ensina eles a crer que Jesus Cristo é o único Deus que pode salvar. Veja que Paulo chegou numa cidade, estava pessoas adorando um Deus desconhecido. Tinha templos com um nome lá, uma placa de uma igreja ao Deus desconhecido. E Paulo fala assim, olha, esse Deus que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Qual era o Deus que Paulo anunciava? O Deus único, como diz ali em Colossenses capítulo 2, né? O Deus Cristo, capítulo 2, verso 2. E Paulo fala na carta de Coríntios, capítulo 11, e fala assim, olha, eu quero vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a um marido, a saber, Cristo. Então Paulo não pregava 3 deuses ou 3 maridos, ele pregava um único Deus que pudesse salvar a humanidade. Então é ensinar o povo a crer em Jesus Cristo, porque Paulo fala no livro de Atos, capítulo 16, verso 31 e 32, quando aquele carcereiro perguntou para Paulo o que devo fazer para herdar a vida, para ser salvo. Ele fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É esta a mensagem de Cristo. Crer no Senhor Jesus. Não diz para você crer de outra maneira, de outra forma, ou crer na Trindade, ou crer na religião, ou acreditar no homem. A palavra de Deus é você crer em Jesus Cristo para você ser salvo. Esta é a mensagem do Senhor Jesus. Que a vossa religião hoje atua com 2 sistemas. Cordeiro, católico e protestante. 2 sistemas, 2 chifres. Capítulo
3 de Apocalipse, a partir do versículo 11, né? A partir dele você vê, é a mesma besta, mas agora agindo de forma diferente. Não é aquele animal feroz, com 7 cabeças, que as igrejas da Ásia não existe mais, só existe os lugares onde foi construindo as ruínas, mas ela se espalhou no mundo, né? Não está centralizado, coexiste, claro, em Roma a igreja central, né? Mas as filhas se espalharam, as extensões se espalharam no mundo. Mas é a mesma igreja hoje que atua agora, não mais com 7 cabeças, mas agora, não mais com as 7 igrejas da Ásia, mas agora com a aparência de cordeiro, uma igreja só, que une, é a maior do mundo em adeptos, quando se une católicos e protestantes, porque ambos criam na Trindade e defendem o domingo. Esta é a mensagem do Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo que temos que pregar. Restaurar. Porque enquanto não houver restauração, porque diz a palavra de Deus, enquanto esse Evangelho não for pregado no mundo inteiro, testemunho de toda a gente, então não verá o fim. Ou seja, é necessário que nós se disponhamos a pregar o Evangelho. Que a partir do ano 1517 surge Martinho Lutero. E depois surge outros reformadores para fazer a reforma do templo. Quando eu falo de templo, são templos, corpo de Cristo, né? Então essa reforma é preciso, é necessário. Mas Martinho Lutero e os demais reformadores, com tudo que eles tiveram, uma das melhores intenções, mas trouxeram os dogmas católicos, como batismo trinitário e tantos outros itens que vieram de lá. Então, são 2 sistemas, católicos e protestantes, que aparentemente estão separados, mas estão unidos, porque ambos, como eu já falei, creem na Trindade e defendem o domingo. Deus abençoe os irmãos, que aquilo que eu não falei, o Senhor Jesus possa completar no vosso coração, no vosso entendimento. Que Deus os abençoe.